polo retraso nesta conferencia que tiñamos prevista para hoxe. Como saben, enmarcada neste Festival de Cine Educativo, neste certame mostra de Cine Educativo do Ateneo, que xa comezaron as proxeccións. En esta ocasión convidamos a Daniel Maciel, que ven de Viana do Castelo. Vou facer unha breve presentación do convidado de hoxe e tamén unha breve presentación da asociación a que representa e que logo el nos vai a falar máis polo miúdo mentras prepara a súa propia presentación. Bueno, Daniel Maciel é doutor en Antropoloxía, Poder, Resistencia e Movementos Sociais pola Facultade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É o secretario de Ao Norte é a Asociación de Produção e Animação Audiovisual. É unha entidade sin ánimo de lucro, creada en 1994, dedicada á produción e a divulgación audiovisual, fundamentalmente nas áreas de cooperación para o desenvolvemento, na área do ensino, en educación e cultura. Daniel Maciel, en Ao Norte, ten traballado sobre todo en proxectos de recollida, inventariado e reflexión arredor da fotografía histórica e, ademais, é coordenador da Conferencia Internacional de Cinema de Viana, enmarcado nos Encontros de Cinema de Viana e codirector do Festival Internacional de Documentario de Melgaso. Sobre Ao Norte, tamén unha breve pincelada, como dixen, organización sin ánimo de lucro, unha plataforma, por tanto, creada no ano 94 e, por tanto, xa cun percorrido e unha traxectoria considerables e que, ademais, abrangue un amplo abano de actividades centradas na difusión da cultura cinematográfica, moi especialmente centradas, ademais, na relación entre cinema e educación. Por iso, consideramos que encaixaba bastante ben nesta mostra internacional que organiza o propio Ateneo. Teóricamente, o labor desta asociación consiste en levar adiante tarefas de divulgación de cine, a produción de documentais e a formación. Pero logo, se afondamos un pouco máis, vemos que esas tres liñas se desenvolven en múltiples e moi variadas actividades. Por exemplo, o Cineclube, que traballa ao longo do todo o ano. O Cineclube ven sendo unha ferramenta tradicional e sempre eficaz tamén hoxe para dar a coñecer o mellor da cinematografía mundial, con esas proxeccións que dificilmente acceden ás plataformas comerciais de difusión. Ademais, tamén se dedican á produción de filmes documentais, fundamentalmente de carácter etnográfico ou de divulgación histórica ou artística. No apartado de formación teñen moitas actividades: Cinerrede, Cinepoesía, Festival de Vídeo Escolar, Historias na Praza, os Lumière na Sala da Aula. No campo de investigación contan cun proxecto levado a cabo polo Grupo de Cinema e Narrativas Digitais e, a súa vez, na Conferencia Internacional de Cinema poñen en marcha os certames Ollares Frontais e Primeiro Ollar. Teñen, ademais, unha oficina de fotografía que organiza mostras e exposicións de traballos fotográficos acompañados de debates e reflexións sobre o feito fotográfico na sociedade actual. Contan cun espazo web de gran interese chamado Lugar do Real, onde podemos visionar documentais, filmes e vídeos escolares, ademais de fotografías documentais. E, finalmente, aínda que finalmente non é a palabra adecuada, porque fan moitas cousas máis, con todo o que levamos dito, ademais, levan a cabo o Festival Internacional de Documentario de Melgaso, que se celebra cada ano no mes de agosto. Se lles digo a verdade, personalmente sempre me chamou moito a atención que unha cidade como Viana do Castelo, da súa dimensión, tivera unha asociación desta dimensión que fixera un traballo de divulgación da cultura cinematográfica tan ampla, tan diversa, repito, nunha cidade como Viana do Castelo, que non é Lisboa, nin Porto, nin Coimbra, que é Viana do Castelo, pero que ten esta fonda tradición cinematográfica, sobre todo no eido da divulgación da cultura cinematográfica. Sen máis, se lles deixo con Daniel Maciel, que afondará en todos estes aspectos que aquí simplemente deixamos apuntados. Gracias. Bom, obrigado, Fernando, e obrigado pelo convite. E mais uma vez pedi desculpas pelo meu atraso, foi a minha própria desorientação de encontrar aqui o lugar deste evento. Eu, só para então dar a conhecer um pouco as nossas atividades e também para remeter ao tema desta mesa redonda, eu achei que a melhor maneira de começar era apresentar-vos um pouco do que nós temos feito com a comunidade escolar e com a educação. Portanto, Ao Norte, desde o início, Ao Norte tem um trabalho muito forte com as escolas.
E é um trabalho que se desenvolve em duas vertentes, seja por um lado de fazer formação de alunos no cinema, ensiná-los a mexer em câmaras de filmar, a fazer argumentos e a produzir filmes, mas também pela educação na literacia fílmica, que também para nós é uma parte muito importante, ou seja, saber ver filmes e saber falar de cinema, e que é uma aprendizagem, é uma linguagem que nós defendemos que deve ser ensinada logo desde o início. Nós temos uma perspectiva muito que é partilhada com a comunidade cineclubista portuguesa, pelo menos, mas nós sabemos que temos a concordância da Federação Internacional de Cineclubes e, portanto, de toda esta rede de pessoas que trabalham com o cinema. Sabemos que falar de filmes e falar de cinema a linguagem fílmica é fundamental hoje em dia, especialmente vivendo hoje, agora como vivemos numa sociedade hipermediática, em que estas linguagens não estão dominadas pelas pessoas que tanto comunicam com vídeo e com fotografia. Então nós temos um conjunto de programas que ao longo destes 20 e muitos anos nós temos desenvolvido um conjunto de programas com as escolas, e eu venho-vos só apresentar aquilo que nós temos trabalhado para este ano, porque entretanto já houve coisas feitas, houve coisas que deixaram-se de fazer. Para o ano passado e para este ano, nós convocamos uma série de iniciativas que decorrem ao longo do ano com escolas, ao que chamamos Escolas em Grande Plano. E essa série de iniciativas, que é organizada com os alunos das escolas, vai se desenvolvendo e liga-se com as outras atividades da UNorte. Então, por isso é que eu também trouxe aqui um pouco, só para vos falar um bocadinho. Portanto, estando a apresentação feita, só dizer mais ou menos uma pequena apontamento das diferentes formas como a UNorte trabalha. Portanto, as atividades com as escolas, que é aquilo que eu venho aqui falar. Temos este grande chapéu, que é o das escolas em grande plano, que vai ser a primeira, digamos, o grande assunto aqui a trazer, porque é aquilo que mais se relaciona com as interligações entre o cinema e a educação. Vou também dar aqui uma achega ao filme da minha vida, apenas porque é uma atividade que também organizamos com alunos de escolas. Depois, em relação aos festivais de cinema, como o Fernando falou, nós temos esta dupla dimensão de trabalho, que tanto trabalhamos no lado da educação, como também trabalhamos no documentário etnográfico, e nós organizamos 2 festivais por ano, e que são precisamente também esta dupla face, esta dupla faceta. Portanto, os encontros de cinema de Viana organizam-se em Viana do Castelo e é um festival virado para o cinema e educação. E as atividades dos encontros de cinema de Viana estão voltadas muito fortemente para a ligação com as escolas. Os encontros de cinema de Viana têm 3 eixos principais e, portanto, um é a Conferência Internacional de Cinema, que traz investigadores na área do cinema e do documentário, mas também na área do cinema e na escola, portanto, da pedagogia do cinema, no uso do cinema na escola, da presença da escola no cinema e a forma como é que a escola é retratada pelo cinema. Portanto, a conferência é um dos eixos principais dos encontros de cinema de Viana, mas outro eixo é também o Prémio Primeiro Olhar, os Olhares Frontais, que é uma mostra competitiva de documentários feitos em contexto universitário. Portanto, são os primeiros documentários de quem está a aprender a fazer filmes e, portanto, é uma mostra competitiva em que depois atribui-se o Prémio Primeiro Olhar a estas pessoas que estão a lançar o seu primeiro filme. Adicionalmente, os Encontros de Cinema de Viana têm também o Ação, que vou falar um bocadinho daqui a bocado, que é um festival nacional de vídeo escolar. Ou seja, vídeos feitos em escolas. Portanto, se os olhares frontais são para o ensino superior, universidades, a ação é para as escolas com crianças e adolescentes. Para além disso, os Encontros de Cinema de Viana também acolhem as Histórias na Praça, vou também falar um bocadinho sobre isso, que é outra atividade de cinema com crianças, para além de um conjunto de formações nas escolas
com alunos e com professores também. Portanto, formação de professores e atividades, workshops e trabalhos com alunos. Também temos o MDoc, uma pequena ligação aqui, neste caso, com o Festival Internacional de Documentário de Melgaço. Eu não vou falar tanto do MDoc porque é virado para o documentário etnográfico, é um festival que tem outra linguagem e outros conteúdos, mas também em Melgaço aproveitamos e fazemos formações com alunos da Escola de Melgaço, que vão, isto é em agosto, já é fora do horário letivo, do horário de aulas, mas mesmo assim conseguimos ter sempre atividades com a escola, porque mantemos sempre estas nossa ligação. Ao norte é um cineclube, faz sessões cineclubistas em Viana do Castelo, e as sessões cineclubistas tentam também ser interligadas e atrair público escolar. E vamos ver também como isso é feito. Para além da produção do documentário etnográfico, também há toda destas atividades, há todos os resultados cinematográficos que surgem e que são também parte da nossa produção. Por isso é que nós temos estas designações tão diversificadas. Então nós começamos, eu vou então falar dos Escolas em Grande Plano, que nós descrevemos desta forma, são ações realizadas ao longo do ano letivo, diferentes objetivos pedagógicos e destinatários. Enfim, isto é a nossa designação, a nossa explicação do que é este grande projeto que é o Escolas em Grande Plano. Este projeto é feito com a autarquia de Viana do Castelo, com o município de Viana do Castelo e em parceria direta com as escolas e com os professores. Portanto, há um programa que é apresentado no início do ano letivo às escolas para que atividades cinematográficas possam ser introduzidas na sala de aula e, com isso, os professores possam ter este complemento às suas aulas e à forma como eles ativam os seus alunos e os envolvem nas práticas cinematográficas. Vou começar por falar do Cinerrede. O Cinerrede, isto é uma ação, nós chamamos-lhe ações, não é? Uma ação dentro dos Escolas em Grande Plano. O Cinerrede é uma iniciativa que leva o cinema à escola e os alunos à sala de cinema. Portanto, fazemos uma programação de filmes e os alunos são incentivados a assistir a filmes e a debatê-los e a discuti-los com a presença dos professores. Portanto, tenho aqui este público-alvo, o local é no cinema ou na sala de aula, fazer um pouco aqui a interligação. Nós temos aqui, só vou mostrar-vos uma outra fotografia das atividades. Esta é uma atividade de Cinerrede que aconteceu recentemente, portanto, a nossa sala de cinema, que nós dinamizamos as sessões cineclubistas, portanto, cheia de alunos, não é, das escolas primárias, portanto, que vêm para assistir ao cinema. Esta é a iniciativa Cinerrede. Eu vou avançando assim rápido, porque há muita coisa ainda a falar. Outra iniciativa que temos dentro das Escolas em Grande Plano é a iniciativa Vamos Fazer um Filme, em que os alunos são convidados, são alunos do primeiro ciclo, portanto, o nosso primeiro ciclo, que é alunos entre os 6 e os 10 anos, são convidados a criar um roteiro e a trabalhar a produção de um filme. Portanto, eles não estão ainda a mexer em máquinas, ainda não existe essa sofisticação, que ainda são alunos muito pequeninos, mas já estão a ter os rudimentos da linguagem fílmica e de como é que um filme se prepara e quais é que são os passos necessários para produzir um filme. Isto é feito em coordenação com os professores, que depois ajudam a estruturar o roteiro. Depois eu posso-vos mostrar alguns dos filmes, ou um filme que saiu desta iniciativa Vamos Fazer um Filme, depois no fim se acharem interessante. De qualquer forma, o Lugar do Real, que falou há bocado o Fernando, nós depositámos lá depois estes materiais que estamos a produzir. Portanto, aqui mais umas fotografias da última iniciativa Vamos Fazer um Filme, que o Miguel, que é o que tenho na Câmara, é um colaborador da Alnorte, está a fazer trabalho com os alunos e a trabalhar com eles a produção de um pequeno filme. Outra iniciativa que temos chama-se Os Lumière na Sala de Aula. É uma iniciativa que se liga à história do cinema e, portanto, os alunos vão ver os primeiros filmes dos irmãos Lumière e vão falar e vão também criar filmes a partir dos argumentos dos filmes dos irmãos Lumière. Portanto, tem que haver aqui uma comunicação com o início do cinema e, portanto, aqui é uma atividade pedagógica, um bocado com esta ligação histórica ao cinema
e que também tem dado resultados muito positivos. Aqui nós temos o público-alvo, alunos de diferentes graus, que vai até ao ensino superior. Evidentemente que a atividade se adapta em complexidade, dependendo do público com que se está a trabalhar. Portanto, aqui uma atividade dos Lumière na sala de aula, com os alunos a trabalhar com as câmaras, e, portanto, isto são exemplos da fotografia da última atividade. Portanto, aqui o aluno já está a trabalhar com a câmara de filmar, o formador está a dar instruções aos figurinos, enfim, estão já a preparar um filme que depois vai ser apresentado também. Aqui mais uma imagem. Cinepoesia, desta vez liga-se então à poesia. O desafio, isto já é com alunos mais adolescentes ou já de ensino superior, são desafiados a fazer um filme a partir de um poema, ou a partir de uma obra poética, seja de um poema ou seja da obra poética de algum autor. E, portanto, há aqui uma interligação a este lado da língua portuguesa e, portanto, que junta um bocado estas duas dimensões. São filmes um bocadinho mais artísticos, um bocadinho mais complexos, um bocadinho mais abstratos. Também por isso os alunos são mais velhos, são alunos maiores, não é? E, portanto, pronto, nós já trabalhamos com alunos um bocadinho mais estas iniciativas do Cinepoesia, que eles estão aqui a trabalhar, aqui uma cena a ser filmada, já como tanto que estamos aqui a ver, o jogo de luz, o exercício da imagem, encarnar um personagem, etc. Estas são as 3 atividades que estão neste momento a decorrer em escolas, dentro das escolas em grande plano. Vamos voltar às escolas em grande plano daqui a pouco. Só queria deixar aqui um ponto para o filme da minha vida, que é uma atividade que já vem de trás. O filme da minha vida liga o cinema à ilustração, desta vez. Portanto, esta ligação do cinema com a ilustração. O desafio do filme da minha vida é convidar um ilustrador, uma pessoa que trabalha em ilustração em Portugal, que é uma área que nós achamos que deve ser profundamente valorizada, e o ilustrador seleciona aquilo que seja o filme da sua vida. Os alunos são convidados a ver o filme e depois vão debater o filme com esse ilustrador, que por sua vez vai fazer uma obra de banda desenhada baseada no filme. Portanto, o trabalho aqui é um trabalho de debate e de discussão, mas os alunos têm contacto e têm interação direta com a ilustração. Esta é uma atividade já antiga, por isso é que também para fazer um bocadinho a ponte histórica do filme da minha vida. Esta já foi, penso que foi 2017, e portanto temos aqui, isto é na sede da Associação ao Norte. Vocês podem ver lá atrás, estão expostas as ilustrações que depois vão fazer a banda desenhada. Na mesa está uma pequena publicação que nós editamos sempre que fazemos uma edição do filme da minha vida, e depois estão aqui os alunos, não é, a assistir à conversa. Esta que estão a ver aqui foi a última iniciativa do filme da minha vida, que foi organizada no ano passado, com o livro chamado VAU, e, portanto, isto são sempre atividades em que nós vamos buscar, neste caso, uma atividade em que vamos buscar público à escola. Então, esta ideia também dos alunos serem chamados a assistir a estas coisas. É preciso assistir a filmes, não é só fazê-los, mas também assistir. Deixa-me ver. Não interessa. No fundo, é um livro aberto, está a ser folheado. O livro é feito de ilustrações, e estas ilustrações, no fundo, vão contar... É a maneira do autor contar a história do filme através da ilustração. E depois os alunos confrontam-se com esta redescrição de um filme. Bom, vamos seguir em frente, porque ainda temos aqui algumas coisas para falar. Portanto, como eu disse, nos encontros de cinema de Viana, nós temos o conjunto de atividades também com a comunidade educativa. Os encontros são encontros de cinema e educação. Este é o tema principal dos encontros de cinema. E nós incluímos nos encontros de cinema, portanto, as escolas em grande plano. Portanto, estão a decorrer durante o ano letivo, e quando chegamos a maio, que é quando acontecem os encontros de cinema, as aulas estão a decorrer, então nós trazemos o festival à escola também. E trazemos os alunos da escola para o festival. E, portanto, quando chegamos aos encontros de cinema, como eu estava a dizer, portanto, é um festival dedicado ao cinema, à educação e à investigação. É articulado com as escolas em grande plano, e há 2 atividades que eu queria falar que acontecem durante os encontros de cinema, que é o Festival Nacional de Vídeo Escolar e é o Histórias na Praça. O Ação, que é o Festival Nacional de Vídeo Escolar,
vai neste momento para a 9ª edição, portanto já são 9 edições deste Festival de Vida Escolar. O que acontece essencialmente é as escolas submetem filmes à competição, é uma mostra competitiva de filmes. E nesta mostra competitiva de filmes pretende precisamente promover que nas escolas, mesmo nas escolas em que nós não trabalhamos, sejam produzidos filmes e que seja incentivado de alguma forma, não é? Trabalhos de cinema com alunos, dependendo depois, lá está, do grau das idades das crianças, os filmes têm graus diferentes de complexidade e de envolvimento dos professores, não é? Portanto, se estamos a falar com crianças muito novas, os professores tendem a ser muito mais envolvidos. Quanto mais chegamos, por exemplo, aos adolescentes, já os adolescentes estão a fazer pequenas produções e a trazê-las para uma mostra competitiva. Portanto, este é o cartaz do Ação este ano, portanto, as inscrições estão abertas até o dia 31 de março de filmes e vai decorrer no dia 10 de maio. Portanto, o cartaz já está a circular, já temos a chamada de propostas para o festival. Aqui uma fotografia que uma escola colocou quando ganhou o prémio, só para dizer que fizeram esta pequena montagem, e esta foi a mostra do Ação em maio de 2022, portanto, com a presença das escolas, com o pessoal docente, não é, a tomar conta, a vigiar, portanto, as escolas vêm, invadem aqui o nosso teatro municipal e depois há aqui uma entrega de prémios, portanto, isto foi em 2022. Finalmente, eu gostava de falar dos Histórias na Praça. Os Histórias na Praça, ou Histórias da Praça, está também nos Encontros de Cinema, portanto, desde que se começou a realizar, um pouco tempo depois que se começou a realizar os Encontros de Cinema, realizaram-se as Histórias na Praça, e é uma atividade de produção de um filme com acompanhamento pelo Pedro Sena Nunes, que é um cineasta e professor de cinema, na rua. Portanto, a única situação aqui é que são alunos de escolas, mas vão fazer produção de uma ficção e vão ocupar o espaço público com essa produção de uma ficção. Todos os anos, nos Encontros de Cinema, desenvolvem-se filmes dos Histórias na Praça e depois, no ano seguinte, esses filmes são exibidos. Há uma sessão especial dos Encontros de Cinema de exibição no Teatro Sá de Miranda, no Teatro Municipal, portanto, uma sala de cinema assim bastante imponente, em que os alunos vão ver as suas obras a ser projetadas num festival de cinema. Portanto, também vos posso mostrar um ou outro excerto de filme, depois vimos aqui ao Lugar do Real. Que está aqui imagens da produção dos Histórias da Praça. Portanto, só aqui estas pequenas... Já, como veem, são alunos mais velhos, já são adolescentes, outra sofisticação, são atores, filmam, fazem roteiros, enfim, preparam a produção no cinema. O Pedro, que é o realizador, o produtor, que está a trabalhar com eles, que sempre rodeado das crianças. E pronto, e no fundo, estas são as grandes atividades ao Norte, esta ligação à comunidade educativa. Eu posso mostrar-vos alguns dos vídeos que são feitos. Essencialmente, esta tem sido, digamos, a incidência das atividades, aquilo que nós tentamos organizar com as escolas em Viana do Castelo, que é onde nós conseguimos chegar, e que também a forma como nós tentamos criar atrativos para que outras escolas criem estes programas e que se juntem a estas atividades. E, infelizmente, não é... esta ligação entre cinema e educação não é muito presente no resto do país. Portanto, nós estamos aqui um bocado numa situação muito única, mas... porque não há, assim, outros festivais de cinema e educação, e embora haja muitos cineclubes a trabalhar com escolas, isso sim, os cineclubes tendem a trabalhar com escolas, tendem a levar as câmaras para dentro da sala de aula, trazer os alunos. Há uma sinergia muito própria entre cineclubes e escolas, por causa desta ligação à aprendizagem de cinema, e porque é um público que os cineclubes gostam de trabalhar, mas em termos de festival e em termos de uma ação concertada, realmente nós temos aqui um conjunto de atividades bastante intensas. Não coloquei aqui, também poderia colocar, todas as atividades de formação de professores que também fazemos, nomeadamente esta ideia de trazermos a linguagem fílmica para os professores. Isto, no fundo, há aqui uma necessidade
enorme nas escolas, neste momento, em Portugal, de saber trabalhar o cinema, e isso é uma coisa que temos vindo a discutir na Conferência de Cinema, em que, por exemplo, os professores muito frequentemente usam o filme na sala de aula sem atenção à linguagem fílmica. Por exemplo, é preciso falar da Segunda Guerra Mundial, vão mostrar um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, um filme pop ou um filme de Hollywood sobre a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem para falar daqueles temas, para falar da informação, mas há pouca atenção à forma como esteticamente o filme está a trabalhar aqueles assuntos, que outras mensagens estão a ser vinculadas pela linguagem fílmica, e muitas vezes isto fica por falar e fica por discutir nas salas de aula. Então, nós temos esta preocupação em trazer a formação, de trazer pessoas para fazer formação de professores em linguagem fílmica, sendo que os próprios professores nos pedem, portanto, são altamente concorridas, temos mesmo uma participação em excesso, portanto, as vagas completam-se sempre que nós criamos formações de professores, porque há mesmo uma necessidade. E uma das necessidades vem também da aplicação do que se chama o Plano Nacional de Cinema. Portanto, o Plano Nacional de Cinema é um programa político implementado em Portugal que acompanha o Plano Nacional de Leitura e que indica um conjunto de obras, de filmes que devem ser mostrados ou que se recomenda que se mostrem em sala de aula nas escolas. O Plano Nacional de Leitura foi aplicado com bastante sucesso. Nas aulas de língua portuguesa, os livros são discutidos e trabalhados, mas o Plano Nacional de Cinema, infelizmente, tem muitas dificuldades em ser aplicado. Não há aulas de cinema nas escolas, não há aulas não há uma disciplina de cinema, e há de língua portuguesa, portanto o Plano Nacional de Leitura encaixa perfeitamente na língua portuguesa, mas o Plano Nacional de Cinema tem muita dificuldade em encaixar em algum lado. Então, estas formações são fundamentais para que os professores possam servir-se desses filmes e saber trabalhá-los em salas de aula e ter a linguagem para preparar. Então, nós temos trabalhado muito com isso. Vamos ter, inclusivamente, nos próximos encontros de cinema, um encontro de professores, vamos chamar-lhes mesmo assim, em que se vai debater precisamente o Plano Nacional de Cinema. E vamos trazer a coordenadora do Plano Nacional de Cinema, a Viana do Castelo, vamos chamar a comunidade de professores de Viana do Castelo para debater, vamos estar lá nós presentes e vamos trazer também uma amiga nossa, que é a Elsa Cerqueira, que já trabalha estes assuntos também há muito tempo. Portanto, nós estamos constantemente a trabalhar neste sentido e tem sido um bocado a nossa atividade, para além de tudo o resto que temos vindo a falar. E pronto, para já eu fico com esta exposição. Eu penso que agora poderíamos conversar um bocadinho mais livremente, ou se quiserem eu posso-vos mostrar alguns conteúdos que querem ver. As histórias da praça. Claro, as histórias da praça, então. Então, o lugar do Real, já agora, para serem apresentados, é esta página, uma página que nós criámos, onde nós colocamos os nossos trabalhos. Está aqui, por exemplo, este é o último documentário que fizemos com uma comunidade de imigrantes em Viana do Castelo. Entrevistas que fazemos, trabalhos fílmicos em que pomos os documentários nesta secção que é o Lugar do Real. Temos a secção fotomemória ligada à fotografia histórica, que é aqui onde eu trabalho mais. O meu trabalho é mais nesta secção aqui de recolha de fotografia histórica. Temos o Lab. No Lab são projetos muito específicos que nós também dinamizamos. Mas aqui, portanto, nas escolas é que está, portanto, as produções fílmicas feitas que nós fazemos com as escolas. Portanto, falando das histórias na praça, eu vim aqui já diretamente a um trabalho que está aqui, nós podemos olhar aqui um pequeno que foi feito, eu penso que isto foi feito em 2021, portanto. Esta plataforma é completamente nossa, portanto, nós trabalhamos...
Eu acho que este tema ajuda bastante naquela questão de quebrar um pouco aquele complexo de que existe uma roupa que é só para mulheres, uma roupa que é só para homens. Eu acho que essa separação não deveria existir. Eu acho que cada pessoa deveria vestir o que ela realmente gosta e não deveria ser julgada por isso. Por isso acho que é uma coisa importante e eu gosto bastante do tema por causa disso, porque aborda uma área que está agora a ser muito explorada, porque as pessoas estão a começar a vestir-se mais como gostam e a perder um pouco esse medo da sociedade para se mostrarem mais da maneira como são. Nós abordamos um tema super atual e que afeta muita gente, que é a homofobia, e claro que na nossa representação foi super exagerado e muito atualizado, mas as pessoas para mostrar os problemas que nunca acontecem. Exato. Que muitos podem não se aperceber que isso acontece, mas isso acontece. E este exagero é exatamente a força que isto tem na realidade. Na sociedade que nós vivemos agora é um bocado como uma barreira, o que é o facto de nós às vezes não gostarmos de nós, e é completamente normal haver dias em que nós acordamos e olhamos para o espelho e torna-se completamente difícil olhar para nós, mas também há dias que podemos nos sentir super bonitos com nós próprios e é o melhor dia da nossa vida. Por isso, gravar isto neste contexto pode às vezes ser um bocado complicado, mas no fim do dia acaba por se conseguir passar o dia bem. É bastante importante para nós, especialmente como adolescentes, tratar este tema, porque é importante mencionar que ainda na nossa geração, apesar de parecer que está a melhorar, ainda é muito presente o assédio sexual e posso dizer que na minha turma, por exemplo, somos 20 e tal raparigas e todas nós temos uma experiência ou mais com assédio sexual e temos 16 anos, o que é frustrante e é um tema que não deve ser desvalorizado. Isto é um dos projetos da história da praça, como diz ali, aquilo é algo que acontece durante os encontros de cinema. São workshops muito intensos, ali durante uma certa altura vão filmar, os alunos trazem histórias, encenam as histórias e, portanto, realizam-nas. Neste caso, são três assuntos que foram tratados por alunos que achavam que trouxeram temas que eles acharam que era importante de trazer. Non sei se pasamos... Sí, claro, agora, bueno, é o momento de preguntar, de comentar, de participar nesta sesión de hoxe, aproveitando que temos aquí a Daniel Maciel, que nos trouxo esta experiencia das relacións cinema-escola dende Viana do Castelo. Sí. Eu quixera saber se esta asociación de produtores ten algún tipo de apoio institucional por parte do goberno local, do goberno da rexión, se é unha iniciativa puramente privada ou realmente está ligada a algún movimento cívico, social, escolar, de que tipo? Nós temos apoio para estas atividades todas com escolas, elas são, portanto, as atividades da Associação ao Norte com as escolas, estas atividades educativas são financiadas pelo município de Viana do Castelo, pela Câmara Municipal. Ao Norte em si é uma associação sem fins lucrativos, portanto é uma instituição privada, embora não tenha um funcionamento empresarial, mas surge
uma espécie de uma forma de ativismo cinematográfico que é o ligado ao cineclubismo, não é? Portanto, ela surge em contexto de cineclubismo e depois há esta formalização da Associação ao Norte, que é o Cineclube de Viana do Castelo. Portanto, e nesse sentido, eu penso que se pode dizer que é também um movimento associativo, não é? Mas, portanto, estas atividades, e que no fundo estamos a falar do que é necessário para termos uma equipa a trabalhar, a fazer edição, as câmaras de filmar, isso tudo. Portanto, isso já vem de um trabalho continuado e, neste caso, financiado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, que tem interesse também em financiar porque há esta ligação com as escolas, não é? Com a comunidade educativa. Eu tamén parabéns pola exposición que temos. Eu quería preguntar, está dirixido única e exclusivamente ás escolas públicas ou tamén ten ámbito de participación no eido privado? E despois, como é a resposta dos diferentes centros? En fin, como participan? Como se estructura a participación dos diferentes centros? Eu penso que ainda não organizamos atividades com escolas privadas de Viana do Castelo. Não, mas não é por nós estarmos fechados, é simplesmente porque temos trabalhado com o ensino público, que é quem mais nos responde a estas propostas que nós fazemos. Viana do Castelo tem duas grandes escolas públicas, não é? Santa Maria Maior e Monserrate, e, portanto, tem milhares de alunos e, portanto, só aí nós esgotamos a nossa capacidade de trabalhar. Nós fazemos muita coisa, mas a associação é pequena, nós somos poucas pessoas, portanto, não conseguimos desdobrar-nos tanto. Depois perguntou como é que abordamos as escolas, certo? Portanto, a estratégia, inicialmente, portanto, o Carlos Viana, que é o presidente da associação, ele foi também professor, portanto, e o Carlos Viana foi presidente da associação durante muitos anos e é presidente da associação. Desde a sua fundação, que o Carlos Viana está na Associação ao Norte, conhecendo intimamente o funcionamento das escolas, sabendo perfeitamente quais é que são os passos a tomar para chegar lá. De qualquer maneira, a estratégia é comum, é no início do ano letivo, quando as escolas estão a preparar o programa para o ano letivo, portanto, antes de começar as aulas, é nessa altura em que as propostas devem chegar para que depois os professores possam colocar estas atividades no seu plano de ensino. E a partir daí as atividades ganham enquadramento na própria trabalho de sala de aula. Portanto, não são atividades extracurriculares. Elas estão integradas no processo de ensino pela participação ativa de professores. Agora, também admito que é um esforço. Estamos constantemente nisto. Todos os anos temos que ir às escolas, contactar, falar com os centros diretivos, que comuniquem aos professores, aos conselhos pedagógicos que isto vai acontecer e que os professores possam ser trazidos para estas atividades. Pronto, às vezes a escola tem programas, tem iniciativas, e então iniciativas culturais, e então é fácil para eles justificar, outras vezes é mais difícil. É uma negociação constante. Mas a estratégia é de timings, é saber chegar à escola no momento em que a escola está a montar, digamos, o programa do ano letivo. E aí sabemos que há abertura para incluir atividades desta natureza na sala de aula. Como reciben os pais e as sociedades isto que vimos do cine na praça? Non tendes problemas de ningún tipo? Como recebem? Sí, como reciben? Dentro dos encontros de cinema, a sessão das histórias na praça é sempre a que enche de gente.
porque vêm os pais, vem a família, vem toda a gente, em termos digamos, de participação da comunidade, temos tido assim por isso é que se está sempre a organizar, porque é sempre sessões completas, cheias de gente, e até à altura, são alunos maiores e, portanto, já são com alguma maturidade, com alguma autonomia, e, portanto, já não há aquela mesmo própria presença dos pais naquele lado assim mais protetores, também já lhes dão alguma margem de manobra. Eu gostaria de dizer que acho que é muito bem recebido pela frequência de pessoas que vão realmente e que constantemente retornam a estas atividades. Não posso dizer com certeza que não possa ter havido algum que não gostou, mas não me parece que tenha acontecido assim nada de escandaloso ou dramático, e, portanto, a percepção que eu tenho é que é um sucesso sempre. Os temas, sim. Os temas são escolhidos pelos próprios alunos. E são temas que são importantes para os alunos debater. Poderá eventualmente surgir algum tema que os pais não gostem, mas aqui também há um bocado esta questão da autonomia, não é? Aquela rapariga que estava ali, que decidiu abordar o assédio sexual, é um assunto forte, mas pareceu claramente uma rapariga que está muito senhora do que ela sabe que quer e do que reivindica ali uma posição. Custa-me acreditar que ela em casa não tenha também essa autonomia. Portanto, se ela vem cá para fora com essa confiança. E como são os alunos que propõem, há aqui alguma segurança de que não somos nós que estamos a dizer, olha, vamos trabalhar esse tema. Se fosse assim, se calhar poderia haver algum problema naquilo que é trabalhado. Mas eu até agora, que eu saiba, não houve assim nada que tenha sido mal recebido dessa maneira. E mesmo na exibição deste filme não foi mal recebido, ou pelo menos não nos fizeram chegar nenhuma crítica. Não houve pessoas a dizer, olha, isto é inaceitável. Nós não ouvimos isso. O que temos é uma sala cheia de gente e pronto, um ambiente de festa por ter sido publicados estes trabalhos. Olá, boa noite. Parabéns pela apresentação. Eu queria perguntar, você comentou que o projeto tem um foco em Viana do Castelo. Tristemente não tem, não sucede noutros lugares de Portugal, desculpa. Então, mas eu acho que você mostrou o interesse de expandir-se, não? Pronto, e eu queria perguntar, há algum interesse em fazer algo em cooperação com a Galiza, com as escolas da Galiza, da Fronteira, da Raia? Sim, interesse há. Nós temos... em primeiro, há vários pontos diferentes, né, desta questão. A questão é se nós, Associação ao Norte, com as nossas pessoas, conseguimos abranger um território maior do que Viana do Castelo. Bom, nós somos poucos, como eu disse, e agora nós temos um conjunto de métodos e um conjunto de estratégias de trabalho e de formações já montadas, que com todo o gosto partilharemos e partilhamos para que aconteçam em outros lugares. E portanto temos todo o interesse em que aconteçam atividades com outras escolas e com a Galiza também, que sejam feitas em intercâmbio ou em colaboração. Temos todo o gosto. Nós já temos algumas atividades, não com escolas de alunos assim tão novos, tão jovens, mas com a universidade ainda temos. Portanto, por exemplo, o prémio Primeiro Olhar, os olhares frontais, quando há os olhares frontais é durante o fim de semana, ali entre... Este ano será, portanto, 6 e 7 de maio. E o que nós fazemos nos olhares frontais é criar um programa em que seja bastante barato para que alunos do ensino superior possam ir ao festival e estar connosco. E, portanto, possam estar presentes e ver os filmes
e já recorrentemente recebemos alunos daqui da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo também. E, portanto, temos essa chamada aberta para a presença dos alunos galegos, porque, pronto, em Viana do Castelo nós temos uma relação com a Galiza pelo cineclubismo já histórica, não é? Agora, em termos de atividades com escolas, diretamente, eu penso que nunca organizamos, mas estamos abertos, sim. Eu referi-me mais entre associações. Sim. Para nós seria sempre interessante. Tudo o que seja projetos que possam diversificar e expandir, para nós é sempre fascinante, sim. Bueno, moitas gracias tamén pola túa disponibilidade para estar hoxe aquí e achegarnos a vosa experiencia, que xa dende hai anos estades traballando nos temas de cinema e educación. Claro, o Ateneo de Santiago non é unha entidade específica que se dedica a temas da promoción do cinema e educación, pero a través desta Mostra Internacional de Cinema o que pretendemos é precisamente achegarnos a problemática da educación e a introducción das técnicas audiovisuales na propia metodoloxía da docencia, non? Do ensino. Neste senso, a verdade é que a túa presentación nos dá moitos elementos para seguir traballando neste tema. Nós, efectivamente, hemos posto en marcha o ano pasado o proxecto Cineeduca, aberto a todos os centros docentes de ensino medio e de ensino básico de Galicia. De feito, neste último ano se presentaron 14 traballos, 14 vídeos feitos desde estes centros docentes e vamos a ter logo despois tamén a súa presentación pública no Teatro Principal de Santiago de Compostela. Entón, neste sentido, primeiro, agardamos ter co Festival de Cinema de Viana do Castelo unha relación moi estreita, tratar de buscar ámbitos de colaboración e ao mesmo tempo plantexarnos conxuntamente se caes dentro desta organización que existe do Eixo Atlántico, onde cidades do norte de Portugal e de Galicia teñen unha plataforma conxunta e de alguma maneira organizan ou poden organizar proxectos conxuntos, pois ver a posibilidade de obter financiamento específico tamén para, non só para darlle máis forza ás actividades dos nosos festivales, senón tamén para intercambiar experiencias entre Viana do Castelo e Santiago. Non sei vos como vedes esta colaboración que realizaríamos lóxicamente a través do Ateneo de Santiago e a vosa organización. Se nos podes un pouco anticipar a vosa disponibilidade ao respecto. Estamos com toda a força, estamos disponíveis para colaborar com instituições da Galiza ter o horizonte de procurar linhas de financiamento é sempre bom. Eu sou muito apologista, sou muito defensor disso, porque a cultura tem que ser profissionalizada constantemente e isso dignifica também o trabalho, poder. De qualquer forma, mesmo que não haja linhas de financiamento imediatas, estamos disponíveis para esse tipo de parcerias. A Associação ao Norte tem outra dimensão, que também não falámos, mas é uma dimensão internacional. Nós colaboramos muito com o Brasil. Temos uma ligação muito forte com o Brasil, não com o Brasil país, mas com muitas instituições no Brasil, através sobretudo da pesquisa e da investigação, em que há trabalhos conjuntos já feitos. E há pequenas experiências que se podem começar a fazer com relativamente poucos recursos
e que já ajudam também a solidificar, digamos, um método de trabalho e um método de parceria. E esses passos são ótimos para se tomar e podem-se tomar entretanto, podemos começar já a pensar nisso. Acho que seria muito interessante para nós e é interessante para a comunidade escolar, quer dizer, esta ligação, né, entre fronteiras. A mim parece-me que deve ser muito interessante para as escolas também. Esses intercâmbios acho que são sempre fascinantes, mesmo para os alunos, são boas experiências, portanto, completamente disponíveis, sim, sem dúvida alguma. Estamos aqui para isso. Usted citou as temáticas, entre elas incluiu a historia, non? Falou dela. Quería lle preguntar o criterio que utilizan ustedes precisamente na selección desa temática, non? Citou o tema da Segunda Guerra Mundial, que foi tratado e tal, pero supoño que incidirán basicamente na historia portuguesa, supoño que será eso, non? Con que criterio utilizan eso? É dicir, falan ou tratan a historia portuguesa recente desde a revolución dos caravéis, dos claveles, ou anteriormente, etcétera, etcétera. Cal é o criterio que utilizan? Un pouco, por saber, supoño que basicamente tratarán da historia máis actual. Un pouquinha curiosidade que teño. Esa é a cuestión que estou a profesar. Bom, só para esclarecer, eu usei o exemplo do uso de filmes da Segunda Guerra Mundial em salas de aula, porque me parece que a Segunda Guerra Mundial foi o que me veio à cabeça, mas parece-me que dos contextos na escola onde o cinema, o filme, é mais utilizado são precisamente nas aulas de história. Na história. Porque se fazem filmes da época romana, ou mostram-se filmes da Grécia Antiga, ou das guerras mundiais, e muitas vezes esses filmes são exibidos nas escolas, pelos professores, como uma forma de aliciar os alunos àquele tema. E de ser mais fácil para os alunos também visualizar os assuntos que estão a ser trabalhados nas aulas de história. Ótimo, tudo bem. Onde eu queria chegar com essa observação é que muitas vezes esses filmes são produzidos, muitas vezes não, são sempre produzidos dentro de um determinado olhar, não é? Que é o olhar do realizador e do cinematógrafo, que vai descrever as coisas de determinada maneira. E para percebermos como é que as coisas estão a ser descritas, nós precisamos de linguagem fílmica. Ou seja, não basta... Uma coisa é a linguagem da história, que é uma linguagem própria dos eventos e do que aconteceu e de como é que se devem ser trabalhados e interpretados, mas a própria descrição pela imagem também veicula informação e muitas vezes o que acontece, e os próprios professores falam disso, vai haver falta de ferramentas para trabalhar a imagem, para falar da imagem, para falar de opções estéticas, de opções de falar de planos, falar de cor, falar de cena e falar de todo tipo de coisas que envolvem no cinema e que condicionam um certo tipo de leitura. Uma das coisas que se tem vindo a discutir é precisamente a forma como muitos filmes de guerra glorificam a guerra, por exemplo. São filmes que acabam por abafar um bocado o horror da guerra, o quão horrível uma guerra é. E isso pode ser trabalhado em sala de aula. Não só trabalhar em informação histórica, mas também pode ser trabalhado porque é que o realizador escolheu filmar as coisas desta maneira e apresentar os assuntos dentro deste prisma e não outro. E isto é importante, na nossa perspectiva, isto é importante precisamente por uma coisa maior também, mais abrangente, que é, bom, as crianças e os adolescentes agora comunicam com vídeo e comunicam com médias, com linguagem mediática, que não sabem trabalhar verbalmente.
Isto é taxativo. E, portanto, daí a importância de um Plano Nacional de Cinema, da importância da linguagem fílmica e da formação no contexto. E era um bocado por aí que eu estava a chegar. Podemos discutir, eu posso falar um bocadinho de como é que o ensino da história é feito em Portugal, mas depende do nível, não é? Depende se estamos a falar de ensino básico, médio, e depende dos programas que vão mudando de ano para ano. A mim interessava mais é esta forma como o cinema é utilizado como ilustração de um assunto que está trabalhado na sala de aula, muitas vezes sem que se trabalhe criticamente a linguagem artística, que é fundamental. É fundamental pensar criticamente sobre a arte, porque senão somos levados a certas conclusões sem nos apercebermos. Não é? E pronto, eu poderia ficar aqui a falar disto muito tempo. Isto é o tema central quando fazemos a Conferência Internacional de Cinema, estamos sempre a trabalhar estes assuntos. São assuntos mesmo muito importantes, não é só em Portugal, o Brasil, e por isso nós também temos uma colaboração forte. O Brasil tem linhas de investigação muito sofisticadas sobre cinema e educação, isso na escola. Tenho vindo a descobrir investigadores muito interessantes e autores muito interessantes que trabalham estes intercruzamentos e a presença do cinema no ensino. E o trabalho com imagens, não é? Como é que a imagem nos transmite uma certa ideia das coisas sem nos apercebermos. E muitas vezes porque o cinema é utilizado em sala de aula como ilustração, como veículo de uma certa maneira, como uma forma de chegar a um certo ponto. E voltando a simplificar muito grosseiramente, estamos a falar sobre a ocupação romana da Península Ibérica, então vamos mostrar um filme sobre os romanos. Mas como é que o autor decidiu descrever os romanos? Como é que eles estão apresentados? Como é que escolhas cénicas é que foram feitas e que são contemporâneas? Não é? E nós não podemos olhar a um filme e dizer, bom, estes são os romanos. Não, isto é um autor, um realizador ou realizadora que imaginou as coisas desta maneira e foram tomadas decisões em termos de cinematografia, de argumento e por aí fora, que têm que ser consideradas quando colocamos o filme numa sala de aula. Até porque quando colocamos um filme numa sala de aula, o filme passa do campo da experiência cinematográfica para o campo da autoridade pedagógica. Não é? Passa a ganhar todo o peso de uma coisa professoral. Estamos em sala de aula, estamos a aprender. Aquilo que está ali a acontecer é algo que nós temos que interiorizar. Estas preocupações são muito fortes e temos vindo a trabalhá-las com muita seriedade, precisamente com estas redes de pesquisa académica e trazendo a pesquisa académica para Viana do Castelo para debater estes assuntos. E, portanto, era mais neste sentido também que eu acabei por trazer o exemplo da Segunda Guerra Mundial. Não porque estava a pensar num exemplo específico, mas estava, digamos, a ilustrar uma coisa assim. As crianças portuguesas têm interesse por história? Não sei, algumas terão. Eu penso que há umas que têm, outras que não têm. Eu aí não posso falar. Eu não estou a fazer avaliação sobre o interesse. O que interessa aqui é que os filmes são utilizados em sala de aula. E a partir do momento que são, os professores, eles próprios, nos pedem informação para saberem trabalhar esses filmes. E isso é uma ânsia da comunidade educativa. Ou seja, quando nós fazemos formação de professores, quando nós trazemos pessoas para trabalhar, por exemplo, nos encontros de cinema do ano passado, nós fizemos uma formação sobre o Nosferatu. Digamos, um filme importantíssimo na chamada do cinema de vilão, não é? E fizemos uma formação sobre o Nosferatu. E a sala estava cheia de professores. Encheu. Nós não podemos aceitar mais inscrições. Portanto, o meu argumento aqui é este. O cinema é utilizado na sala de aula como o professor entende que deve utilizar, de acordo com os programas que são definidos pela escola e pelo Ministério da Educação. Mas os professores, quando nós abrimos a possibilidade de haver formação e de trabalhar estes conteúdos, os professores vêm em grande número. Portanto,
sentimos que há realmente uma necessidade de trabalhar estas linguagens e os próprios professores quererem ir buscar e saber trabalhar isto melhor. Moi ben. Non sei se hai alguna outra pregunta. Sí, sí. Moito obrigado por la conferencia. Dá tantas coisas que estades a facer, dá para imaginar que coisas tamén nós podemos comenzar a facer dende aquí, non? Pero teño unha pregunta. Levades 21 anos traballando co cinema nunha cidade pequena como é Viana do Castelo. No resumo destes 21 anos, que mudanzas fixeron as escolas no traballo e que mudanzas fixo a propia Viana do Castelo en relación a esta cultura fílmica? Hubo moito cambio? Tedes observado que as coisas funcionan dun xeito diferente dende que comezou todo este programa ata este momento? Eu penso que são 28 ou 29 anos. Os encontros de cinema são 22 anos, vai fazer agora 22, ao norte mais tempo. A mudança é lenta e às vezes é difícil de detectar. É lento, o processo é lento. A educação é uma coisa que não se podem esperar resultados imediatos. Os resultados vêm a jusante, não é? Vêm lá à frente. Temos registros mais, de um ponto de vista de uma relação pessoal, que nos deixam mais satisfeitos. Há realizadores que se formaram em cinema por nossa causa, ou seja, tiveram a primeira experiência de cinema na escola connosco e agora são realizadores de cinema. Portanto, isto são casos individuais de histórias que nos deixam com orgulho, não é? E eu gosto de pensar, embora seja sempre suspeito, que há uma agitação cinematográfica interessante em Viana do Castelo. Viana do Castelo forma muita gente em artes que saem da cidade. Isto é outras questões políticas mais chatas, mas Portugal, como tantos outros países, imagino, a Espanha terá os mesmos problemas, a Galiza terá os mesmos problemas. Há muita polaridade, não é? Muito o que acontece na capital e depois o resto, enfim. E as cidades como Viana do Castelo, infelizmente, sangram muito talento para fora. Não há poucas condições para a comunidade artística, jovens com ideias e projetos e talento permanecerem em Viana do Castelo. Vão para Lisboa ou para o Porto, ou vão para fora do país. E portanto, também por isso eu acredito que não seja tão visível a quantidade de pessoas que nós sabemos alguma coisa porque passam por nós. Nós sabemos que há gente jovem que fez atividades nas escolas e depois inscreve-se na Associação ao Norte e vão às sessões cineclubistas, às vezes até entram na direção da associação, envolvem-se, mas depois vão estudar, vão trabalhar e vão para fora e saem da cidade. Nesse aspecto, as alterações em Viana do Castelo ficam sempre um bocadinho invisíveis. Apesar de tudo, nós temos as sessões cineclubistas regulares com bastante gente e temos uma vontade que sabemos que a instituição do ensino superior em Viana do Castelo, que é o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, vão, ou querem, eles já aprovaram, não sei, vamos ver se vai avançar, querem lançar um curso de cinema. Pronto. Talvez isso também ajude ainda mais, porque nós trabalhamos com um público mais jovem e depois que possam seguir. Politicamente, admito que nos sentimos sempre um bocado a remar contra a maré, sempre um bocado a combater resistências várias, há sempre dificuldades. A nossa última dificuldade é que vamos perder a sala de cinema por uma razão completamente esdrúxula, que é o shopping onde a sala de cinema está situada foi comprado por uma igreja evangélica. Então nós estamos a ser empurrados para fora, estamos a trabalhar com o município para reivindicar também uma coisa que já reivindicamos há muitos anos, que é a existência de uma sala de cinema municipal.
que não existe em Viana do Castelo. Há coisas que são mesmo estruturais. Viana do Castelo não tem uma sala de cinema pública. O cinema que nós utilizamos é o Cinema Verde de Viana, que é privado. Nós alugamos o espaço, pagamos uma renda para poder fazer lá a projeção do Cineclube. Mas Viana do Castelo não tem. Arcos de Valdevez, que é muito perto de Viana do Castelo, e é uma vila, é mais pequeno, e tem sala de cinema municipal, com projeção com o DCP, projeção digital, tudo ótimo, condições ótimas na Casa das Artes, que é uma instituição do município. Portanto, Viana do Castelo tem algumas fragilidades de infraestrutura que também não ajudam a que o cinema se imponha e que tenha, digamos, uma agitação que nós achamos que merecia ter. De qualquer maneira, eu gosto de pensar que, e já ouvi, bom, é um bocado a minha experiência pessoal, mas já ouço regularmente e recorrentemente a importância do que Ao Norte fez nestes anos, em completa resistência, agitar o cinema em Viana do Castelo, de forma a que exista realmente cinema de autor, cinema crítico e que exista realmente trabalho. E este envolvimento dos alunos que constantemente saem formados nestas áreas e com experiência. Infelizmente a mudança é lenta, não é? É lenta. Não posso agora prometer-vos que se chegam a Viana do Castelo e é uma eminente cidade cinematográfica com uma brilhante produção fílmica, mas apesar de tudo eu acho que a coisa está bem melhor. Eu acho que sim. Eu não estive nos 28 anos de Ao Norte. Eu entrei em 2011, 2012, portanto não acompanhei o início. Sei das histórias que o início foi muito difícil, foi muito complicado furar, como de resto é quando não há tradição de cinema assim, mas de resto acho que... Eu acho que sim. Vou arriscar e dizer que sim, embora não seja muito visível. Muy ben. Bueno, non sei se hai máis preguntas. Unha última intervención en todo caso, sí. Parabéns, Daniel. Dos preguntas cortas. Una, ¿qué papel juega el documental en vuestro proceso educativo? Y dos, ¿qué papel juega el teléfono móvil en vuestro proceso educativo? Sem entrar muito numa coisa pessoal, porque é para mim muito pessoal, eu acho que eu gosto muito do documentário. Eu sou um apologista do documentário assim ferrenho. Eu trabalho em documentário, eu tento fazer o possível para estar envolvido no mundo do documentário, e eu acho que o documentário, a linguagem do documentário, poderíamos estar aqui muitas horas a falar, mas eu acho que ela é, neste momento, uma das coisas mais fundamentais a trabalhar. Precisamente até porque o documentário evoluiu de uma forma absolutamente alucinante nos últimos 10 anos, e a linguagem com que os documentaristas estão a trabalhar hoje e pelo que nós vemos no MDoc, no Festival de Documentário, há trabalhos de documentário que em cinematografia e em argumento ombreiam claramente a ficção de uma forma extraordinária. Temos trabalhos de fotografia incríveis. E para nós, isso para mim é fundamental pensar nisso e trazê-lo, porque eu acho que é urgente, e agora vou falar aqui um bocado como antropólogo, é urgente incutir uma reflexão sobre a cultura, sobre a nossa cultura, sobre nós próprios. É urgente. Eu acho que nós estamos um bocado num comboio que está à deriva, assim, um bocado em descontrolo. O território com que nós trabalhamos está em turistificação máxima. A cultura popular é uma coisa que está completamente a ser negligenciada. As expressões novas que estão a sair de toda esta malta nova que vem com esta expressividade e criatividade lindíssima não está a ser trabalhada. E o documentário é ótimo aqui, porque o documentário traz a lente para este palco de realidade entre aspas, com tudo aquilo que... Bom, falar de realidade é sempre complicado, mas o documentário traz esta experiência vivida e esta experiência empírica que
e por isso é uma linguagem perfeita de expressão, parece-me, agora, contemporaneamente. Eu gostaria de ver, sim, gostaria mais de ver mais alunos a trabalhar o documentário e a documentar, não é? E a registar. Eu acho que esta ideia do registro é muito humilde, mas tem muito para onde ser promovida hoje. E acho que, portanto, na educação eu penso que bom, o trabalho cultural também é mais uma coisa que eu acho que deveria estar a ser mais desenvolvida, de qualquer maneira. Eu penso que o documentário tem uma linguagem de prática que pode permitir uma entrada na cinematografia e no cinema, e, portanto, tem um papel fundamental na educação. Nós, no Festival do Documentário de Melgaço, nós temos uma residência cinematográfica em que alunos do ensino superior em final de curso, ou que vão fazer o primeiro documentário. E vão estar lá, vivem lá 10 dias em residência, e naqueles 10 dias é período de rodagem, eles têm que filmar um documentário. Depois a edição vem depois, mas ali têm que filmar um documentário. E é uma experiência, em termos de aprendizagem de cinema, uma experiência absolutamente radical, parece-me. O telemóvel, eu volto à parte inicial, quer dizer, o telemóvel é uma coisa absolutamente extraordinária, que é quer dizer, eu olho para o TikTok, por exemplo. O TikTok é uma ferramenta de comunicação instantânea e permanente e contínua que move de maneiras brilhantes e extraordinárias, mas também é assustador aquilo que lá acontece. E é tudo linguagem cinematográfica, é tudo. Como é que se filma, como é que as pessoas aparecem filmadas, planos, a cinematografia está lá toda. E quantidade enorme de crianças que têm um aparelho de cinema na mão e não sabem trabalhar e não sabem pensar sobre ele. Para mim parece-me que é um assunto a trabalhar com muita atenção. Daí voltamos à questão da linguagem fílmica, da literacia fílmica. Parece que não, mas saber olhar para um filme, para um vídeo e perceber a ficção desse vídeo, como é que aquilo foi ficcionado, é uma ferramenta extraordinária para a detecção, por exemplo, de fraudes e da verdade e da mentira e de como é que se deve trabalhar discursos, etc. Nós não vamos eliminar os telemóveis, nem vamos acabar com o TikTok. Aliás, eu acho que a tendência é de intensificação máxima. O que nós temos que fazer é educar e dar as ferramentas para saber trabalhar com isto. Porque isto é uma máquina de filmar, de cinema, que tem qualidade. A qualidade com que este telemóvel filma, que está aqui cheio de água, este telemóvel, filma com uma qualidade que cineastas nos anos 80 sonhavam ter uma qualidade destas para filmar. E, portanto, nós temos que tratá-la com a seriedade que merece. Pronto, isso é o que eu acho. Portanto, é fundamental, parece-me que sim, pensar sobre isso. Moi ben, bueno, pois con esta última reflexión sobre o cine... Sí, decía que con esta última reflexión sobre que o cine pasa hoxe polo teléfono móvil, efectivamente, pois rematamos esta sesión e antes